Fala galera, Teacher Romário, aula 1, nível intermediário. Você já andou de montanha-russa? Você já conheceu um artista famoso? Ou nunca viajou para outro país? Na aula de hoje você vai aprender a falar sobre experiências da vida com ever e never. Let's go! Parte 1, introdução. O que é o Present Perfect, com o ever e o never. O Present Perfect é usado para falar sobre experiências que aconteceram em algum momento da vida, sem dizer quando. A formulazinha dele é o quê? Nós temos o have ou has, que serão os verbos auxiliares, e o verbo principal no passado particípio, certo? Vocês vão entender lá na frente o que isso significa. Por exemplo, I have seen a whale. Eu já vi uma baleia. She has traveled to Italy. Ela já viajou para a Itália. Perceba que esses verbos são um pouco diferentes. E o have e o has, ele aparecem em situações diferentes. O have, ele vai aparecer para os sujeitos I, you, we e they, enquanto o has vai aparecer na terceira pessoa, que é o he, she ou it. Os verbos, eles têm formas tanto no passado quanto no passado particípio. Como a gente aprende isso, infelizmente a gente tem que decorar um pouco, né? Tem que estudar um pouco. Mas quanto mais você usa o inglês, mais isso se incorpora na sua vivência, na sua fala, nos exemplos que vem na sua cabeça e você aprende. Então não precisa se preocupar com isso, tá? Parte 2, gramática, como usar ever e never. O ever, ele é usado para perguntas e para saber se alguém já fez algo na vida. Por exemplo, have you ever eaten sushi? Você já comeu sushi? Exemplo 2. Has he ever flown in a helicopter? Ele já voou de helicóptero? Perceba a diferença, certo? Nós usamos o have para o you e o has para o he. E o ever a gente está usando aí como uma pergunta. O verbo eat, que é o verbo comer, vira eaten. O verbo fly, que é o verbo voar, vira flown, que é o verbo no passado particípio. O never, ele é usado em frases afirmativas para dizer que nunca fez algo. Por exemplo, I have never eaten sushi. Eu nunca comi sushi. Exemplo 2. She has never been to the beach. Ela nunca foi à praia. Novamente, o eaten é o passado particípio do verbo eat e o been é o passado particípio do verbo be. Perceba também que o never ele vem juntinho nessa situação, né, com o verbo auxiliar. E uma observação importante que é o depois do never, a frase continua afirmativa, sem o not, porque o never ele já está criando essa situação de negatividade, ele já está transformando a frase na forma negativa. Então o never está aí para substituir o not. Parte 3, vocabulário de experiências de vida. Aí vão algumas palavras e expressões úteis. Por exemplo, travel, try, meet, ride, fly, eat, see, do, be, climb. Vamos agora ver algumas frases com esse vocabulário e essa gramática também, né? Uma pergunta. Perceba que quando nós temos uma pergunta, o verbo auxiliar começa no início da frase. Então, se for uma pergunta, nós vamos ter have ou has no início da frase. Have you ever climbed a mountain? I have never tried Indian food. Has she ever met a celebrity? He has never flown in a plane. Parte 4, prática guiada.
Complete as frases com o have ou has, o ever e o never, e o verbo no passado particípio. Perceba então que qual é a ideia. Você vai sempre olhar o sujeito da frase. Por exemplo, se eu tenho you, eu sei que eu vou usar have. Se é uma pergunta, eu sei que eu vou usar ever e não never. Ok? O que sobra de difícil? Saber qual é o passado particípio do verbo entre parênteses. E aí, se você quiser testar seus conhecimentos, você dá uma pausa no vídeo, espera um pouco, que aí eu vou apresentar o próximo slide com as respostas, tá? Vou apresentar agora. E aí ficou assim, ó. Have you ever seen a shooting star? Seria se você já viu uma estrela cadente. 2. I have never eaten oysters. Seria eu nunca comi ostras. 3. Has she ever ridden a camel? Seria ela já andou de camelo. 4. He has never met a famous singer. Ele nunca conheceu um cantor famoso. 5. We have never traveled abroad. Nós nunca fomos para o exterior. Parte 5, quiz. Agora você vai escolher a opção correta para completar cada frase. Nós temos aí 4 opções, certo? E cada uma dessas opções, cada uma dessas frases vão ter 3 opções. Aí fica mais fácil, né, quando a gente já tem as opções. Se você quiser tentar responder agora, dê uma pausa, que eu vou mostrar as respostas agora. Perceba que segue o mesmo exemplo da prática guiada. Se eu vou ter he, she e it, eu vou usar has. Se for uma pergunta, eu vou usar ever. Se não for uma pergunta, eu uso never. E é isso, pessoal. Gostou da aula? Curta o vídeo, compartilhe com quem também quer aprender inglês. E lembre-se, quanto mais você praticar, mais rápido vai dominar o inglês. Até a próxima.